Escuta, vamos falar do caso Juliana Marins, porque continua repercutindo muito, afinal de contas, teve uma vaquinha, gente, a vaquinha foi cancelada, eu vou explicar para vocês o que rolou. Uma campanha para arrecadar dinheiro para o Agan Rinjani. Quem é Agan Rinjani? Ele é um voluntário indonésio que ajudou a salvar a Juliana Marins, e essa vaquinha, gente, foi cancelada depois de várias críticas que aconteceram a essa plataforma de arrecadação. A vaquinha, que alcançou mais de R$520 mil, teria 20% desse valor retido pelo Instituto Razões, o dono dessa plataforma, o que dá um montante aí de cerca de mais de R$100 mil. A decisão revoltou os doadores que foram lá e deram o dinheiro e que afirmaram ter sido enganados e ainda exigiram a doação integral ao rapaz. Com a polêmica, a plataforma bloqueou comentários e, posteriormente, anunciou a devolução automática do dinheiro para todo mundo. Ou seja, a vaquinha foi cancelada. Um abaixo-assinado está pedindo transparência e questionando os altos custos administrativos que foram declarados pela plataforma. 20% de custo, Felipe Reis, explica pra gente. Então, na verdade, a plataforma que é a Asas e a Razões para Viver, né, que é uma holding ali, eles fizeram um comunicado explicando essas porcentagens. Eles dizem nesse comunicado que eles são a única plataforma de vaquinha no Brasil que faz um trabalho mais ativo. Eles não ficam apenas esperando, só abrem a plataforma para que as pessoas publiquem causas. Eles escolhem as causas, fazem acompanhamento, eles dizem que isso é o que justifica essa porcentagem, além do que eles já têm a questão de impostos incluída nessa porcentagem. Eles explicam lá que outras vaquinhas no Brasil não fazem esse trabalho, e aí na hora que a pessoa vai pegar o dinheiro que ela descobre que ela tem que pagar imposto disso, pagar sei lá o quê, e aí o valor também não é o valor 100% que a pessoa recebe em outras plataformas. Só que aí, por conta de toda essa polêmica, o que eles fizeram? Que aí criou mais uma polêmica. Eles decidiram devolver todo o dinheiro e acabar com a vaquinha. Isso foi muita sacanagem. Ou seja, devolveram dinheiro para todos os doadores. Falaram, não, já que vocês estão reclamando, falando que a porcentagem não é justa, então a gente faz o seguinte, a gente vai devolver todo o dinheiro para todos os doadores. E a vaquinha tá cancelada. Aí as pessoas ficaram ainda mais revoltadas. Que autoritário, né? Que coisa Mas autoritária. assim, sinceramente, eu acho que foi a melhor decisão que eles tomaram. Já que estavam achando que não estava transparente o suficiente a porcentagem, sendo que estava lá no site deles as regras, né? As pessoas se sentiram lesadas, todo mundo pegou o dinheiro de volta. Quer doar de novo? Faz uma nova vaquinha em outro site. Então, já que está reclamando do meu site, eu acho que, olhando no olhar do empreendedor, ele fez o mais correto que podia ter feito. O que você acha, Diogo? Bom, então seria o caso dele fechar a empresa de uma vez. Se ele acha que ele está fazendo errado e por isso está devolvendo o dinheiro, porque se achar que está certo, não vai devolver, não é? Que ele já recebeu dentro das regras. Então a empresa toda estaria errada, porque 20% cobra sempre. Então eu acho que ele tem que assumir a posição clara. Ou ele valida o que ele está fazendo, justifica e tem apoio das pessoas, ou encerra essa empresa. Porque aí ele diz que pode não ter parecido transparente para as pessoas no começo a questão dos 20%, mas as regras todas estavam no site da empresa dele. Mas assim, também. no final das contas, esse rapaz, essa alma boa aí, ficou sem ajuda nenhuma. Inclusive, ele tinha declarado que se ele recebesse o dinheiro, ele ia dividir com todo mundo ali que participou do processo. Ou seja, o dinheiro não ia nem para ele, né? Ele ia fazer toda a divisão ali. Quem resolveu falar sobre essa polêmica também envolvendo a plataforma foi o nosso Oscar Filho. Vamos ver o que ele disse. O caso da vaquinha do alpinista Agan é uma amostra do Brasil nas tragédias. Ou é espetáculo ou descaso. Primeiro a Juliana morreu por falta de socorro, e então o Itamaraty disse que não podia fazer nada. Até aí paciência é uma lei. Depois da pressão pública, o governo mudou radicalmente e o Lula prometeu que ia sim fazer o translado do corpo. Então 8 ou 80. Aí apareceu a ideia de ajudar o alpinista, então foram lá e fizeram uma vaquinha. Mas depois disso apareceu a polêmica da taxa dos 20% da plataforma e pronto, cancelaram tudo, 8 ou 80 de novo. E o Agan, que já sabia do valor arrecadado, ficou de mão abanando e os doadores com cara de quem pagou couvert e show e foi embora. Aí as plataformas se defenderam dizendo que eles não são só uma vaquinha, que eles são uma agência de causas nobres com taxa de serviço e manutenção. Perfeito. Só que quem doou não queria um storytelling de qualidade, queria só ajudar quem arriscou a própria vida para dar um mínimo de dignidade numa tragédia como essa. E o mais incrível é que a solução estava fácil. Era só a plataforma mostrar flexibilidade, reduzir a taxa, cobrir os gastos e doar o resto. Mas ficaram no 8 ou 80. Em vez de transformar a crise em exemplo, eles preferiram um script clássico. Comunicados longos, palavras bonitas e zero gesto prático.
Desde o início dessa história, faltou equilíbrio, que escorregou no mesmo penhasco que a Juliana Marins. O Itamaraty não fez o papel dele, o governo que só agiu sob pressão, a plataforma que promete e depois recua, e o Agan, que realmente fez alguma coisa, ganhou só os parabéns. Esse ponto do Oscar é muito importante, né? Ou seja, cadê a empatia com os caras, né, Diogo? Pois é, Discutindo números, né? Mas e a empatia? Exatamente. Você não está discutindo números, a situação da empresa ficou ruim e as pessoas que precisam de ajuda ficaram muito mal. Mas ele acerta num ponto. A demora do governo Lula em tomar uma providência contribuiu para toda essa confusão, porque ficou muito feio o que eles fizeram. Sabe? Tem dinheiro para um monte de coisas que a gente acha absurdas. De repente vem dizer, não, mas a legislação não permite. Claro que dá para dar um jeito, tanto dá que o Lula deu um jeito na hora que sentiu a pressão toda vez em cima dele. Se tivesse resolvido tudo isso antes, na hora que devia, inclusive oferecendo ajuda para mandar para a Indonésia, fosse o que fosse, mesmo que fosse via online, para ajudar a instruir aqueles socorristas, não fizeram nada. Porque, na realidade, a família... O governo foi lá, né, Reis? Falou, não, vou pagar, tal, não sei o quê. Aí a família optou pela ajuda da prefeitura de Niterói, né? Sim, para trazer por o conta corpo. da Acho que eram intimidade que ela 55 tinha. mil reais, se eu não estou enganado, né? E aí também demorou com relação ao translado do corpo. Eu não vi ainda se já saiu de lá, porque estavam com uma dificuldade com a Qatar Airlines com relação à liberação. E aí eles estavam assim um pouco aflitos, né? Toda família passa por essa aflição, né? Quer receber logo, mas tem as burocracias que eu imagino que não seja tão simples, né? Despachar um corpo assim, né? Porque no final das contas, assim, a discussão ela fica tão sobre questões que pouco importam, tanto para a família da Ju, para a Ju, para o alpinista, para as pessoas que estavam lá, né? E a discussão começa. E também a galera... Eu entendo a crítica em relação à plataforma, eu acho que ela é ok. Mas eu fiquei me pensando, falei, será que as pessoas não ficam criticando também demais na internet, aí não gerou isso? E outra coisa, será que não teve um exagero eu aí acho nessas que nós críticas? temos no Brasil uma certa cultura de vitimismo, de sempre arrumar um culpado para os nossos problemas e gosta de uma principalmente treta, frustrações. Adoro uma treta e sempre apontar o dedo para alguém. É o que a gente falou agora há pouco, inclusive com relação a crianças na escola. A culpa é do professor, a culpa é sempre dos outros. E acho que a gente tem que entender que, eu sei que numa hora dessa é muito chato de falar, mas tem questões legais e técnicas a serem cumpridas. Quer dizer, nenhuma companhia aérea vai ficar enrolando porque quer enrolar. Ninguém quer fazer maldade para os outros e eles querem até receber o pagamento, né? Mas tem problemas técnicos. Muitas vezes está faltando um documento que a Indonésia não emitiu ainda. Eu sei, é difícil. A família, eu compreendo ficar assim. Agora, toda a população revoltada, eu acho que já é um pouco de vitimismo. Você concorda, Reis? Eu concordo. E até, voltando a falar sobre a vaquinha, quem doou e vai receber esse dinheiro de volta, eu não sei o prazo, eu não vi os detalhes do prazo. Mas se a pessoa quer doar novamente, escolhe uma forma de doar. Essa pessoa vai receber o dinheiro de volta. Então, todas as pessoas que no montante ultrapassou lá os R$500 mil, elas podem se juntar novamente e ajudar de novo esse alpinista, esse grupo de voluntários. Você não precisa depender só daquela empresa, tem muita opção por aí. Agora, tem um lado bom, né? Tá aumentando cada vez mais disposição para cooperar com a sociedade brasileira. Isso é muito mais de legal, R$500 mil arrecadados, imagina isso. É muita grana em tão pouco tempo, né? Agora, eu vou continuar no caso da Juliana Marins, porque teve um novo ingrediente aí que gerou polêmica no final de semana. O vocalista da banda Raimundos, o Digão, causou muita indignação depois de debochar da morte da Juliana, a brasileira que morreu em uma trilha na Indonésia. O artista ele compartilhou uma imagem, essa imagem aí que você está vendo, da mochila da Juliana, que tinha um adesivo, ele não, né, em alusão ao Bolsonaro. E escreveu, #ele sim, mandou o foda-se para vocês, fecha aspas. A postagem ela gerou uma forte repercussão negativa e alguns internautas acusaram o músico de falta de respeito e pediram um processo judicial contra ele. A Juliana, de 26 anos, caiu em uma trilha no Monte Rinjani e morreu dias depois após uma tentativa de resgate que foi marcada, a gente está comentando isso aqui, por muita dificuldade, falta de informação e também desinformação, né? O que tem a ver? O que tem a ver se ela votou no Lula ou no Bolsonaro ou no Ciro Gomes ou no sei lá em quem ela quiser votar? O que tem a ver isso agora, gente? E seria o momento para levantar isso, né? Nossa, eu acho que não tem sentido nenhum. Faz sentido Falta isso de agora? humanidade esse comentário dele. O que muda uma preferência política numa morte dessa? Não vai mudar nada.
E ele só quis levantar, acho que uma briguinha, né? Tipo, levantar, é um lado, aquele lado, né? Queria aproveitar esse gancho. Eu acho que muda por um lado, dada toda essa triste situação, quem perde é justamente o sujeito que fez a declaração dessas e o próprio bolsonarismo, porque acaba sendo taxado com mais uma vez de ser insensível, etc. Foi extremamente infeliz o que ele falou e a morte dela não tem nada a ver com política, muito menos com essa polarização radical estúpida que a gente está, felizmente, diminuindo no Brasil. Porque, na realidade, o que ele tentou fazer ali é meio que dizer, você morreu porque o Lula não te ajudou. Basicamente foi isso, né? Em resumo da ópera, ele meio que culpou ela por ter votado no Lula naquela determinada eleição, e aí ela perdeu a vida por falta de ajuda. O que eu entendi desse post, a mensagem final é essa, ou seja, quem mandou votar no Lula, né? Aquela coisa, olha, agora tá pagando preço. Ou seja, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? E se for colocar na tabela também o tanto de coisa que podem colocar nas costas também do Bolsonaro no passado, falar, o tanto de pessoa que pode ter morrido por conta de decisões que ele fez na pandemia. E aí vai saber também, entendeu? Então, se for colocar na balança, todo mundo pode ter culpa de alguma coisa. O governante vai ter culpa de tudo que foi feito também ali naquela época do trabalho dele também. Morte. Que tem a ver? A primeira coisa que as pessoas têm que ter na cabeça é que é uma fase de luto e respeito à família. Exato. Né? Respeito à família, em primeiro lugar. Lógico. A pessoa morreu. E política não teve nada a ver com o acidente dela, tem dúvida alguma. Pois é, ela escorregou, caiu, teve uma infelicidade, enfim, acabou perdendo a vida dela.